Bom dia, pessoal do YouTube, tudo bem com vocês? Bom dia não, boa tarde, né? Vou falar hoje para vocês o que eu falei ontem na rede vizinha, no Instagram, sobre a questão do assédio sobre empresárias no segmento do empreendedorismo e tudo mais, e o que está acontecendo e o que eu estou relatando, e eu deixo isso aqui como um alerta também, em um formato muito mais educacional, de fato. Para quem não me conhece, eu me chamo Diana Duarte, eu sou a fundadora da Olhar Estratégico e da Tecnologia Fácil. Eu estou vindo fazer esse vídeo com muito mais um caráter informativo de conhecimento do que, de fato, com qualquer outra tendência que não seja do foco de trazer a polêmica para fazer com que as pessoas entendam o que de fato está acontecendo. Para quem não me conhece, eu tenho 40 anos, eu venho de uma família disfuncional de violência doméstica e depois de 16 anos de terapia eu consigo fazer vídeos desse tipo falando sobre essas questões que são tão importantes, principalmente assédio a empreendedoras de inovação mulher ou empreendedoras de qualquer nível de categoria e que também não vou me opor, que seriam pessoas de baixa condição social dentro do contexto de um crescimento no mundo empreendedor, tá? Isso também vale para homens que passam pelo mesmo cenário, dentre diversas outras categorias que a gente tem dentro da nossa sociedade diversa. Mas o foco desse processo será direcionar a comunicação deste vídeo principalmente para mulheres, tá? Então, hoje eu quero trazer para vocês a questão toda do desenvolver do feminino dentro do contexto do que está acontecendo na sociedade. Eu empreendo há mais de 16 anos e eu tenho visto coisas esdrúxulas acontecendo dentro do contexto de tecnologia, da qual eu me insiro, principalmente em que tange assédio, tá? Passei por diversos tipos de assédio, desde o começo da minha vida. Eu passei por assédio dentro de um estágio, dentro de um banco grande. Eu passei por isso dentro de um sindicato da qual eu trabalhei, na qual eu fui, né? Não precisa falar sobre isso aqui no canal, porque eu não sei se dá blockade. Eu sofri isso aos 11 anos, vindo de uma pessoa muito próxima a mim e a minha família, que era um parente muito próximo também. Então, eu consigo relatar hoje para vocês que não é uma forma muito simples de a gente ter uma comunicação sobre isso, porque foram mais de 16 anos de terapia para entender que tudo isso era algum tipo de violação. Ah, Diana, mas você então é uma pessoa traumatizada? Não, pessoal, eu não sou uma pessoa traumatizada. Lógico que eu carrego as minhas tatuagens de dor dentro de mim, né? Hoje curadas, assim, eu digo estancadas, que não quer dizer que em nenhum momento não possam sangrar novamente, dado o cenário que a gente precisa trabalhar nosso autodesenvolvimento e entender que o que aconteceu no passado não quer dizer que vai continuar acontecendo no futuro. Então, dentre todos esses cenários, eu sou uma empreendedora mulher, né? Eu sou uma empresária e uma empreendedora mulher, e eu falo sim sobre esses assuntos porque eles são muito pertinentes, até porque explica alguns danos da sociedade dentro do contexto que nós não queremos falar sobre a questão do assédio moral, o assédio sexual, de todas as linhas e também das violações dentro de casa nas questões domésticas, né? Então, pensando um pouco sobre esse cenário, eu quero fazer uma linha com vocês, uma linha de tempo, para que vocês possam entender em que momento nós estamos dentro da sociedade, na minha percepção, e por que eu resolvi fazer esse vídeo também. Nós começamos a ter poder de voz e de trabalho, de fato, saindo do campo e do lar, quando houve a era da Revolução Francesa ali na transição da era industrial, né? E eu acho que não é era industrial, mas tem um nome ali da Revolução Industrial ali, se eu não estou errado. E aí, vindo desse período, a mulher começou a ter autonomia, ou seja, ela começou a ter renda. Lógico que ela foi contratada sob uma linha muito similar a uma escravidão. Naquele momento, as mulheres trabalhavam por 16 horas e ainda chegavam em casa, tinham que gerenciar situações, tinham filhos, etc., companhia e responsabilidades para se adequar. Dentro daquele contexto também a mulher entendeu que ela poderia ser livre para tomar suas próprias decisões dentro de um contexto que foi a grande luta sobre a independência, sobre a voz, sobre tomar decisões por si mesma, não sendo mais um sistema patriarcado que seria de um único provedor, que seria o homem.
O homem também se ausenta nesse período por conta da guerra. Então, a falta de mulheres na indústria, a falta de homens na indústria, perdão, ela traz muito esse número, esse indicador dessa transição também do mercado, que foi muito calculada dentro do contexto do mundial, tá? Nunca é algo só que favorece a um ponto de vista que as mulheres tiveram voz. Muito pelo contrário, o sistema manipula e a massa toca o barco. O que eles não contavam é que a luta foi muito mais pela independência da mulher ter autonomia, ter renda de forma própria, sem depender de um homem. Se naquela época a gente já tinha o contexto de violência, a gente pode analisar que no passado isso era muito pior, porque a gente não tem dados que falem sobre isso. E a mulher não tinha o direito de ter voz. Dentro dessa trilha, a mulher foi se desenvolvendo dentro da sociedade, a sociedade foi se desenvolvendo, temos o nosso direito de voto, temos dentro do contexto outras questões da transformação também das opções sexuais, temos as questões das adversidades, as limitações físicas, a mulher tem um funcionamento muito diferente de um homem, a mulher é muito mais frágil dentro do contexto, mas ela é um pouco mais estratégica, um pouco mais ousada dentro de outras linhas, tem um traço muito de inovação dentro do contexto, mas é mais comedida dentro do processo, exatamente por não ter a porta de entrada. Então, hoje, dentro do Brasil, diferente de muitos países, por exemplo, os Estados Unidos gosta muito de ter essa porta aberta para contratações de líderes mulheres. Diferente do Brasil, que nós temos uma discrepância tanto na linha salarial de mulheres, e olha que as mulheres hoje têm muito mais formações do que homens em muitos estudos. Eu sou prova disso porque eu tenho tanto estudo que dá para colocar uma parede inteira de diploma. Mas mais do que isso, eu tenho também essa clareza de que essa questão da porta fechada para acessar a alta cúpula de gestão ainda é um impeditivo dentro da densidade da sociedade em que a gente vive hoje, tá? E aí por que, Diana, que você está falando sobre isso, tudo mais? E aí, mais do que isso, pessoal, eu tenho que trazer quem é a Diana também. Eu sou 40, eu tenho mais de 40 anos, eu não fiz a opção de ter filhos, eu tenho essa questão de ter o traço polimata, então eu me exauro de estudar as coisas para entender por que aquelas coisas estão acontecendo dessa forma. E eu me deparei com o primeiro caso histórico de que não temos históricos de informações sobre assédio a empreendedoras e empresárias dentro do mercado brasileiro. Isso me desconfortou muito porque eu estou com uma startup e vou participar de um programa estou participando de um programa de televisão na Rede Record, que chama Batalha das Startups, e dentro do meu ecossistema novo que eu estou vivendo, de network, de situações e cenários, eu estou presenciando coisas das quais não condizem com o meu valor ético, e principalmente eu sou formada em governança e compliance. Então, e atualmente estou sendo diagnosticada como neurodivergente em altas habilidades de superdotação. Então, todo esse contexto que eu estou trazendo para vocês é para vocês entenderem que o meu senso de justiça ele tem uma régua um pouco mais alta. Então, eu me indago mais rápido com certas coisas e que muitas pessoas dentro da alta sociedade estão concordando em fazer de conta que aquilo não está acontecendo. E esse recado exatamente para todo esse cenário que está passando por esses indicadores indiretos de assédio para conseguir apoios financeiros, que serão fundos financeiros, smart money, dentre todos os fundos que a gente tem a possibilidade de conseguir apoio financeiro. Eu falo para vocês que eu estou passando por todo esse processo dentro da startup da Olhar Estratégico e não tem sido uma coisa simples. Não, mas por que você está falando sobre isso? Não tem sido uma coisa simples exatamente pelo ponto de partida de que muitas coisas que eu estou presenciando não condizem aos valores das quais eu acredito. Então, exatamente por não concordar com isso, eu tenho tido um pouco de desregulação emocional diante dos cenários que eu estou presenciando. E cada vez que eu presencio na internet uma violação a uma mulher, isso também me dói, principalmente por vir de uma família de violência doméstica. E dada essa situação toda, a internet veio com uma conversa na semana passada, e essa conversa me pegou de cheio e me deixou revoltadíssima. E não foi pouco não, tá, pessoal? Qual é a questão? Eu presenciei uma mulher explicando por que mulheres não seguiam outras mulheres nas redes sociais, e é exatamente porque mulheres não apoiavam outras mulheres dentro desse contexto,
começou-se a falar do porquê que mulheres não apoiariam esse cenário, porque quando ela vê uma mulher no sentido status guerreiro, que eu acho isso nada a ver, mas eu entendo essa lógica do que o pessoal quer falar. E muitas vezes a pessoa também é uma guerreira por um estado de sobrevivência, entendeu? Então, assim, muda muito mais o parâmetro. Uma mãe solteira que cuida de um filho solo, ela tem que ser uma guerreira. Nesse sentido, porque ela tem uma criança para sustentar dentro de casa, que o patriarcado masculino não fez essa função. E não paga pensão, ou se paga uma pensão, não é o suficiente para manter a estrutura mínima de uma criança dentro daquele processo. Então, assim, e eu não estou fazendo esse vídeo para falar se é certo ou errado ou não, o senso do provedor masculino no sentido de patriarcado para com os filhos. Eu não vou entrar nesses méritos também, tá? Esse vídeo não é sobre isso, tá? Mas isso também interfere dentro do contexto, porque eu tenho muitas pessoas próximas a mim que eu consigo ter esse acompanhamento, que a discrepância social ela é gritante, entendeu? E que muitas vezes não beneficiam a questão da mãe e que põe a mãe numa situação muito desconfortável por conta de desnivelamento social, mas também sobre bases de desconfortos de situações e cenários que podem acontecer se a pessoa vem a pedir uma reanálise sobre toda essa questão, principalmente sobre esses âmbitos de pensão e tudo mais. Pois bem, tem coisas que não valem nosso desgaste de saúde mental. Isso é muito sério e a gente tem muito que falar sobre isso. Mas dado muito mais a esse cenário, o que eu quero trazer para vocês é exatamente essa questão das mulheres não seguirem outras mulheres por conceito de que mulheres que empreendem são mais guerreiras, são mais isso, são mais aquilo, são mais tal. E aí eu vi vários vídeos nessa mesma linha e conversei com algumas pessoas nas postagens e as pessoas falaram que sim, que uma mentorada veio de um vídeo de maquiagem, mas não veio de um vídeo de liderança. Que a outra pessoa veio de um vídeo tal, mas não veio de um vídeo trazendo conhecimento de causas mais técnicas. E aí eu penso exatamente na vitrine que as redes sociais costumam fazer sobre essas questões do mundo perfeito da família Doriana, que de fato ela é muito inexistente pelos indicadores, trazendo os dados de que 41 milhões de mulheres na sociedade são provedoras de seus lares. Outra estatística é que parece que eu acho que é 23% delas são mães solo. E mais do que isso, muitas delas empreendem para conseguir gerenciar a rotina dos filhos como negócio. E aí eu vejo uma massa do contexto, que aí eu tenho uma consciência muito clara para mim, que está muito mais ligado à trilha de valores do contexto, que é sobre religião, sobre cultura da qual a pessoa foi inserida, sobre isso ou aquilo, e que a mulher no sistema normal, ela foi educada para ser uma pessoa responsável pela consolidação de um lar. Só que dentro da sociedade moderna que nós vivemos hoje, isso não condiz em grande parte do processo, porque uma mulher que se torna eu não vou falar refém, mas que escolhe de fato a opção de ser a mãe dentro do lar, e a dona de casa e a esposa dessa família, dessa constituição que eu vou dizer família Doriana, que seria o cenário perfeito, que muitas pessoas e mães e etc. companhia postam nas redes sociais, de fato tem um preço por trás desse processo, que muitas vezes estão muito mais expostas a violências domésticas e são muito mais reféns de um sistema que, de fato, não tem autonomia para conseguir entrar numa briga de titãs, para que, de fato, possa ser beneficiada de fato, com o que está acontecendo dentro de casa e também dentro do cenário de uma violência doméstica. Então, se tornam reféns de um novo sistema que eu não tenho renda, eu não tenho independência, eu vivo da dependência financeira do meu companheiro. Eu não estou dizendo que isso é certo ou que é errado, tá, pessoal? Eu só estou querendo trazer para vocês parâmetros de os cenários da realidade, que foi exatamente muito disso que veio a questão da mulher querer fazer parte do cenário industrial e querer ter voz e querer ter dignidade sobre isso. Se elas brigaram muito sobre isso no passado, eu tenho plena consciência
que os bastidores eram muito pior do que a gente poderia pensar. Ah, Diana, mas era um cenário. Depende, você está falando do cenário da maravilhosa Melvis lá, eu não vou lembrar de uma série da Netflix que a mulher era perfeita até ela descobrir que o marido dela traía e ela seguia uma religião fixa dentro daquilo, ou a gente vai entrar em linhas religiosas ou seitas, etc., companhia, que dizem que a mulher tem que ser subordinada ao marido. Eu penso que a constituição de um casamento não é sobre subordinação, mas é sobre estarem andando juntos, lado a lado, para uma consolidação de uma vida melhor, com duas pessoas completamente diferentes, pensando da mesma forma, construindo o mesmo processo de crescimento. Então, assim, dentro desse contexto, pessoal, a mulher, mesmo quando ela não trabalhava, ela ia para o intuito dos projetos sociais, para tentar achar um propósito dentro daquela rotina de vida dela. Por isso que existem clubes de chá, clubes disso, projetos sociais, etc., companhia, para que ela pudesse fazer sentido da utilidade dela. Então, desde sempre que existe essa questão da mulher encontrar um propósito dentro de uma construção de valor dentro dela, para que faça sentido que ela não é só uma utilidade para mãe, casamento, etc., companhia. Entendo, eu não estou fazendo críticas, só estou trazendo informações relacionadas a informações históricas que, se você pesquisar na internet, você vai ver. Hoje nós somos 105 milhões e 105,5, acho, milhões de mulheres dentro do Brasil, de 96 ou 90, uma coisa assim, 94 milhões de homens, alguma coisa assim, que dá aí uma diferença densa de 6 mulheres de cada 100 mulheres, a gente tem ali 92, 94 de homens. Então a gente está falando de 6 milhões de mulheres, numa diferença aí dos números, tá? Hoje a densidade eleitoreira brasileira é muito maior porque nós somos compostas por mulheres. Mas mais do que isso, nós também somos uma grande parte da utilização de auxílios sociais. E de muito processo também, nós somos a grande parte também de números de CNPJs também de empreendedorismo feminino, que é aqueles que fazem muitas renúncias para conseguir prover rendas dentro de um sistema social, dentro de um sistema democrático, que na minha percepção a gente não vive uma democracia, nós vivemos um socialismo enrustido de democracia, né? E aí a questão toda é: quanto mais eu deixo um mapa social da realidade brasileira abaixo de R$ 2.500 de salário, que é a média brasileira nacional, tá? Eu sei que muita gente não chega nem nisso, porque a maior parte da pirâmide do INSS são compostas de uma aposentadoria de R$ 1.600, R$ 1.621, se eu não estou errado, que é indicador de salário mínimo. Mas o que eu quero dizer para vocês é que, estatisticamente, esse cálculo de R$ 2.500 são de capitais mais desenvolvidas, estados mais desenvolvidos. Mas a grande média brasileira, a gente está falando que ela é uma média aí de um salário mínimo a R$ 1.800. Se eu não estou errada, a última vez que eu vi esse cálculo. Vou beber água. Precisamos realmente mostrar que esses indicadores, eles não estão deturpados. São indicadores sérios que levam a entender que a condição financeira da sociedade brasileira, ela está passando muito longe daquilo que realmente a gente acredita, tá? Então, assim, e aí nós mulheres, a gente tende à questão do olhar mais ao social e muito mais à parte humanizada, porque é uma das nossas características e é também uma das formas que nós fomos educadas, tá? E mais do que isso, o grande problema é que quanto mais vulnerável eu estou, mais fácil eu estou à acessibilidade da exploração. Diana, o que você quer dizer com isso? O que eu quero dizer é que quanto mais perto, quanto mais fácil a minha vulnerabilidade, ou a minha renda, ou a minha realidade, mais vulnerável eu estou ao assédio sexual dentro do ambiente de trabalho, ou do empreendedorismo, ou o assédio sexual para que você, a ideologia de que eu vou te assediar, você vai ceder,
E aí, nesse contexto, eu vou te beneficiar. E aí, na ânsia de ter essa situação, eu tolero cenários que me levem a situações de exposição, de violência, de eu não preciso falar sobre isso aqui dentro, e diversas outras questões, né? Os indicadores de feminicídio, acredito que vocês saibam que a cada 6 minutos uma pessoa é estuprada. Então, nós temos uma média diária de 187 estupros por dia. Isso está na internet, vocês podem pesquisar, porque ontem eu fiz esses vídeos no YouTube, então eu trouxe esses indicadores ontem no canal do YouTube. Mas mais do que isso, pessoal, o que eu quero trazer para vocês um contexto geral, é o quanto realmente você tem controle sobre os seus valores e aquilo que você governa. Dizendo, mas eu não tenho nem condição direito de dar as coisas para os meus filhos. Como que eu vou criar valores? Se você não colocar a regra de valores dentro de você para governar a sua vida, como que você vai governar o seu negócio? Se você tolera cenários e situações que você não quer se expor e que você fica presenciando cenários de assédio, não só de assédio moral, assédio sexual, assédio dentro de todas as outras linhas, entendeu? E você continua concordando e assistindo isso que está acontecendo. E quanto mais a gente assiste este cenário de fato, mais nós estamos concordando com uma sociedade silenciosa e menos nós estamos falando sobre as questões dos traumas que isso vem gerando dentro da sociedade como um todo. Por isso que eu falei que tem partes deste vídeo hoje que ele tem relação à questão principalmente do feminino, mas isso também cabe ao masculino, porque eu também sei que muitos homens em diversas situações também passam por isso, e dentre pessoas da questão do LGBTQI+, e companhia, eu também entendo que isso acontece consistentemente. E eu entendo quando eles se sentem automaticamente excluídos de vários parâmetros dentro da sociedade. Eu entendo mesmo, tá? Mas é aquilo que eu sempre falo: a gente não pode desvalidar um para validar o outro. O que nós temos que fazer é achar o ponto de equilíbrio para que todos consigam conviver em sociedade. Dentro dessas métricas, é a mesma coisa da gente falar que a gente vai colocar uma pessoa do LGBTQI+, dentro de um presídio feminino. E aí os indicadores mostram que mulheres dentro de presídios teve um aumento de situações de gravidez. E aí vamos entrar em densos assuntos que não é o objetivo desse vídeo, tá? Mas o que eu quero trazer para vocês, mais do que isso, é mostrar para vocês que a questão toda é, hoje dentro dessa sociedade, que ela não é mais uma sociedade patriarcada, lembrem-se, patriarcado é que de uma pessoa que provém unicamente, ela é o provedor da casa, né? Hoje nós temos a questão que ambos, o marido e mulher, eles se complementam em rendas, e mesmo quando você tem um homem provedor, muitas vezes o orçamento dele dentro da realidade hoje da sociedade brasileira, a mulher precisa criar um produto adicional, ou dentro de casa ou fora de casa, para que aquela renda, de fato, essa conta feche dentro disso que está acontecendo. Então, baseado nessa informação, eu quero trazer para vocês um parâmetro no sentido de que vocês não podem e não devem concordar com violações de valores. Diana, mas o que você quer dizer com isso? O que eu quero dizer para vocês é que dentro desse sistema social onde a gente vive hoje, a alta sociedade, da qual hoje eu estou presenciando isso dentro das startups, elas têm um mecanismo de negligência, de não querer trazer esses assuntos de forma tão exposta para a sociedade, até porque se vende o conceito da família doriana, dentro do contexto de poder, dentro do contexto financeiro, dentro do contexto de diversas outras questões, e eu tentei abordar isso com algumas pessoas, tá? Então, se vocês acharem que eu não tentei, eu tentei. Porém, a vista é feita de forma de não entrar nesses pontos, de muitas vezes a pessoa concordar em ser humilhada explicitamente, publicamente, mas mais do que isso, ela não criar um ponto de partida de afrontamento, e sim de uma postura ética, de não,
de fato de você não se expor dentro daquela situação, daquele ambiente, daquele cenário, daquilo que está acontecendo, para não ser algo afrontoso dentro daquilo que acontece. Dentro do próprio programa, em spoiler, eu posso trazer para vocês que eu também passei por questões desconfortáveis que não me representam dentro dos meus valores éticos, tá? E muito menos de governança. Mas dentro dessa leitura que eu comecei a ter, eu também entendi que se isso está acontecendo nas camadas mais altas, o que não estará acontecendo nas camadas mais baixas da sociedade? E aí, esse vídeo é exatamente para a gente refletir sobre essas camadas mais densas que nós não estamos falando, que é concordar com não concordar com aquilo que estamos vendo. A grande parte da sociedade, ao longo de bons períodos já, vem concordando em cenários de não criar zonas de confronto. Nós somos brasileiros e nós não temos muito esse traço da zona de confronto também, até mesmo porque a gente participou de pouquíssimas guerras dentro do nosso histórico social, a ponto da gente sempre defender aquilo que a gente acha que é certo. E o medo social vem muito da retaliação que acontece quando uma pessoa não se cala. E aí a gente também tem o contexto de que muito tempo durante quando uma pessoa tentava falar sobre assédio, aquilo existia muita retaliação de silenciamento e até mesmo de cenários de vida mesmo, né? De você ser constantemente perseguida e tudo mais. Gente, eu tenho até hoje um caso de assédio que eu sofri numa das últimas empresas de tecnologia que eu passei, que até hoje a pessoa, mesmo tomando uma situação, sendo retirada da operação e sendo transferida para um outro cliente, até hoje ela me procura nas redes sociais. De tão real que isso é, entendeu? Então, assim, é surreal isso, né? É um pedido de aceitar no LinkedIn, é uma visitação na rede social, entendeu? Sempre existe esses polos. Por que que existe? Porque quando as pontas são mais vulneráveis, automaticamente se entende que o ponto de partida é a acessibilidade para um cenário de danos. E essa leitura, ela é muito sucessória, tá? Porque se eu passei por um dano em algum momento, parece que a gente fica impregnado dentro de uma camada que precisa ser muito trabalhada em terapia, que é a questão exatamente do meu valor inegociável, que é realmente eu saber como eu governo a minha vida para que aquilo de fato não faça mais parte daquilo que eu não vou mais tolerar. E isso normalmente, esse não tolerar, ele vem em grande parte das vezes no pico da exaustão que eu me encontro. Ou seja, é o pico da exaustão no meu casamento, é o pico de algo que aconteceu de forma muito crescente dentro do ambiente de trabalho tóxico, ao pico de assédio constante que leva a pessoa ao isolamento social, que leva ao adoecimento, e aí a gente tem aquele pico que o nosso sistema nervoso ele se desregula de forma incontrolada, que é muito o meu caso, porque eu sou fibromiálgica, e é exatamente isso que não se controla, porque depois desse processo, normalmente essa trilha dos acontecimentos negativos, ele se sobrepõe e a pessoa acaba entrando numa crise de depressão, num burnout, dentre diversas outras questões, mas eu penso que é um conjunto sucessório de questões de lesamentos pessoais e profissionais que vão levando a pessoa a um descompasso emocional e que leva a pessoa a um adoecimento real e também a questão de se desvalidar o tempo todo, porque esse sistema foi feito para desvalidar a potência que existe dentro de cada um de nós, sejam homens ou sejam mulheres, tá? Então, assim, principalmente ao ambiente de pessoas mais vulneráveis. E aí, Diana, o que você quer dizer com todo esse rolê que você está falando em 30 minutos? Eu quero trazer para vocês, pessoal, que mais do que isso, se você está passando por um ambiente desses, um ambiente tóxico, um ambiente de violência doméstica, um ambiente de toxicidade, de assédio moral, assédio sexual, dentre tantas questões, comece colocando limites. Mas mais do que isso, antes disso, procure
apoio, né? Ah, mas o que você está querendo dizer? Você pode passar na delegacia da mulher e conversar sobre isso, tá? A parte do divórcio da minha mãe veio da primeira delegacia de mulheres, né? Aqui no São José dos Campos, por exemplo. Você pode procurar apoio em grupos de apoio, né? Existem grupos de apoio dentre aí os offlines. Você pode procurar apoio de pessoas próximas que você tenha consciência de que elas podem te dar esta linha de apoio. Não adianta você chegar para a pessoa, por exemplo, e pedir o apoio para a irmã da pessoa que te agride, ou chegar e falar para a esposa do teu chefe que te assedia. Se não tiver a NR1, a política do canal de denúncias, por exemplo, vai cair nele. E não é um canal independente. Entende o que eu estou querendo dizer? Todas as denúncias, elas precisam ser feitas em canais seguros, fontes que te mantenham de forma segura, de forma persistente nesta questão. Não saiam tomando exposições públicas. Por quê? Porque o nível de retaliação, de que você não sabe de quem você está lidando, pode levar a situações mais exacerbadas. Mais do que isso, pessoal, hoje, como nós somos estatisticamente um indicador caótico de 6 milhões de mulheres a mais do que homens, eu também entendo que chegou um momento que a gente tem que falar sobre a questão de não olhar só pelo processo da mulher humana que quer falar sobre valores sociais. Nós temos que entrar agora nesse momento da nossa sociedade em que estão fazendo leis que não representam mulheres e que estão fazendo outros processos que não representam mulheres. Nós temos que fazer um movimento de eleger em 2026 a maior quantidade de polos femininos possíveis em todas as esferas. Ah, Diana, mas você está entrando no campo político. Não, eu não estou entrando no campo político. Eu estou entrando na percepção de que, enquanto não tivermos 50-50 cadeiras igualitárias no direito de mulher e no direito de homem, não vamos conseguir lidar com as mudanças sociais necessárias. Nós estamos retrocedendo aos direitos que no passado foram feitos por nós e que foram lutados por mulheres que queriam seus direitos de voto e que queriam transformar a sociedade em uma sociedade mais igualitária para mulheres. Tá? Então, assim, não vamos romantizar este ponto de partida. Precisamos trazer essa questão de forma clara. Um assediador, ele não vai parar. Um pedófilo, ele não vai parar. Uma pessoa que não tem conduta ética profissional, ela não vai parar. Se ela não vai parar, a melhor forma que nós temos é de realmente representar isso nas urnas. Então, assim, procure uma candidata mulher. Faça essa disrupção de que mulheres não apoiam mulheres. E mais do que isso, pessoal, apoie uma mulher empreendedora. Apoie uma pessoa que tem uma história social linda e que quer ter o negócio. Ah, Diana, mas as mulheres empreendedoras, elas não levam a sério o processo de profissionalismo. Eu sei disso. Eu tenho consciência disso. Que é uma trilha mais difícil para ela, muitas vezes, por conta das renúncias que ela tem que fazer entre ser dona de casa, ter filhos, gerenciar as coisas e tudo mais. A minha mãe, ela me educou da seguinte forma, quando eu era mais nova. Você precisa aprender o que é manter uma casa, mas você não precisa ser refém destas atividades. Porque você pode ter liberdade hoje para fazer coisas que eu não tive liberdade quando eu era mais jovem. Mas você pode. Então, assim, dentro dessa situação, pensem na melhor maneira possível como vocês podem otimizar a rotina da casa de vocês. A rotina, ela vem com a redução de quantidade de coisas que a gente tem dentro da nossa casa. A rotina vem quando você compra um robô para limpar o chão, que é o meu caso aqui. Não é o robô das galáxias, é um robô desses da Philips, que meu marido ganhou no ano passado no sorteio da empresa. São mudanças. Eu tenho máquina de lavar louça, que me economiza 2 horas do meu tempo nesse processo, porque eu não gosto de lavar louça. Eu tenho comida pronta, eu deixo comida pronta, eu busco otimizar a minha rotina para que quando eu sente nesse espaço aqui, que é o meu escritório casa, eu possa ter ele da melhor maneira possível. Se vocês observarem no vídeo anterior, eu estava com a parede branca. Esses daqui são pisos daqueles da Shopee de emborrachado, que eu colei e que eu tô esperando chegar. Na verdade, eu falo que é da Shopee,
mas na verdade aqui em São José eu comprei no Busca-Busca e que tá faltando o restante para mim terminar o restante da parede, mas eu consegui fazer quase toda ela. E o pequeno empreendedor é faça você mesmo. Ele faz, ele vai, acontece. Só que mais do que fazer, ele tem que ser estratégico. Isso aqui, para mim, dentro do meu ambiente, é o meu lúdico. É aquele momento que eu faço um artesanato, é aquele momento que eu me permito ler, é aquele momento que eu me permito tomar um banho demorado, é aquele momento que eu faço a hidratação no meu cabelo. E quantas vezes, pessoal, eu venho pro meu escritório porque eu me isolo da casa quando eu entro nesse cômodo, eu esqueço que eu tenho casa, né? Eu sei que para quem é mãe não tem como fazer isso. E eu presenciei muito a minha mãe fazendo artesanatos na minha infância para ter renda adicional naquele ambiente caótico que ela vivia. E ela lidava muito bem com a questão de conciliar o espaço de trabalho com a minha infância, né? Eu sei que não é impossível, é possível, entendeu? Mas mais do que isso, o que eu quero trazer para vocês é que a reorganização da funcionalidade da mulher, ela vai muito dentro da gestão ágil. Eu sei que nós mulheres e pessoas de grupos mais vulneráveis, eu sei que tem muitas dificuldades de reorganizarem as suas rotinas, porque muita coisa falta e principalmente o dinheiro falta. E eu falo para vocês, ter uma startup está sendo muito difícil, porque eu estou tendo que fazer 90, me virar nos 90 para conseguir gerar renda de outros negócios, para conseguir suportar o crescimento deste negócio que eu estou construindo agora. Não é fácil. E para quem tem filhos e tem situações mais limitadas, é muito mais complicado. Eu entendo mesmo. Eu não faço bandeiras do que eu não estou vendo. Eu faço bandeiras daquilo que eu acredito que é aprenda a governar a sua vida. Aprenda a governar a sua vida para que você possa governar o seu negócio. Se você não fizer isso, se você não separar o que é um CPF forte de um CNPJ forte, principalmente eu falo para quem é MEI e Simples Nacional, fica muito difícil de você ter a ambição de querer crescer. Porque a cabeça do pequeno empresário, principalmente quando ele é operacional, ele é muito da operação, ele esquece que quem ganha dinheiro nas redes sociais, quem ganha dinheiro nas outras estratégias, ganha dinheiro de fato fazendo estratégia e não só a operação. Então, assim, dentro desse contexto que eu estou trazendo para vocês, é muito importante a gente falar sobre a questão, sim, do quanto nós estamos tolerando situações e cenários dentro da sociedade que não representam a capacidade do feminino ou de pessoas em ambientes vulneráveis, e isso também cabe a homens e LGBTQI+, tá? Então, assim, dentro desse contexto, o que eu trago para vocês é que não adianta você ter resiliência, você lutar, 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 ou ser classificada como uma mulher guerreira, ou as pessoas à sua volta. Eu sei que grande parte das pessoas à nossa volta não apoiam o nosso crescimento, eu tenho consciência disso, né? É muito difícil das pessoas ficarem felizes, porque normalmente a gente tem um preceito social, principalmente dentro do âmbito brasileiro, principalmente, de que pessoas que estão no nível baixo, elas não podem chegar ao nível A. E eu discordo veementemente disso, por conta de que eu acredito que a capacidade de construção das pessoas, ela é mais difícil. Ah, Diana, você quer dizer que eu vou me transformar numa bilionária? Não, não quero dizer que você não possa se tornar uma bilionária. Eu só quero dizer que para você se tornar uma bilionária, você vai ter que pagar pedágios de crescimento que o seu emocional muitas vezes não vai comportar, ou a trilha de abandonar certos comportamentos vão te custar muito dentro do processo. E é onde a gente presencia isso. Mulheres, principalmente, que renunciam às suas carreiras no período pós-gestação, quando elas têm que voltar, e que aquilo fica excessivamente pesado. Lógico que nós entendemos que a empresa é feita de números, mas existe também uma transição dentro desse ambiente, principalmente em mulheres que trabalham com mulheres, que exercem uma ausência de empatia, de construção muito alta. E a grande dificuldade das empresas, principalmente as pequenas empresas, MEI e Simples Nacional, estão exatamente na gestão das condições de ter uma cuidadora para cuidar dos seus filhos, colocar numa escola integral,
de custo particular, porque muitas vezes escolas públicas não são de período integral, dentre outras tantos acontecimentos que precisam se dar conta, principalmente quando você não tem um apoio, a rede de apoio, ou seu marido não é um apoiador. Diana, meu marido não me apoia. O que que eu faço com essa informação? Bem, quando você casou com ele, você absorveu a responsabilidade daquilo que nós classificamos no passado do sistema patriarcado, que era a mulher cuidar da casa, a mulher fazia a horta, a mulher fazia ali o ambiente e gerenciava seus filhos e tudo mais, e o homem era o provedor da carne, da mistura, das questões financeiras, da roupa, isso e aquilo. Hoje, na sociedade moderna, nós não respiramos mais a mesma estrutura do sistema patriarcado. Não que ele não exista, ele existe, tá? Muito. Principalmente nas classes mais altas, que a mulher renuncia à sua carreira, o homem é um provedor gigante, e dentro desse contexto existem os contratos nupciais, não nupciais e tudo mais, e que as mulheres acabam assinando e não entendem na entrelinha o que de fato assinaram dentro desses contextos, e depois a gente vê aí estouros de casos sucessórios de violação, de agressão, disso, daquilo, baseado exatamente nesse sistema de tentar retroagir o patriarcado. Então, assim, mais do que isso, dentro do contexto, as mulheres que começam a empreender, eu tenho muita leitura sobre isso, elas vêm empreendendo sobre o cenário de dor e não sobre o cenário da construção de um planejamento de uma empresa que tem a ambição de crescer, igual eu tenho uma startup que eu tenho essa ambição de escalar ela para a sociedade. Então, a gente tem que ajustar o feminino a um novo propósito, que é ter ambição para crescer. E muitas das mulheres que eu trabalho em mentoria, eu tenho essa consciência que elas têm a ambição de crescer, mas elas não conseguem encaixar os mecanismos, porque a referência de repertório deste feminino, ou ela é muito baixa, ou ela é muito leiga, ou ela passa por muitas situações que levam ela a este cenário de mudar essa rota, de não permitir que ela tenha essa percepção de ascender. E muitas vezes, quando ela começa a ascender, a renúncia da sensação de abandonar o ambiente da casa ou diminuir o acompanhamento dos filhos leva a uma dose de carga que fica tão pesado que fica difícil até de respirar. E aí é onde a gente entra nas renúncias da própria essência daquele eu. Eu viro uma renúncia ao meu ambiente de proteção, que são os meus filhos, porque tu se torna literalmente uma leoa dentro dessa questão, entendeu? Uma leoa sem um leão, ou o leão para trás da leoa que não faz resguardo quando precisa, dentro de um ceticismo baidiana, né? Então, assim, dentro dessa questão toda, o que eu quero trazer para vocês existem metodologias hoje que nós podemos modificar essa estrutura dentro do ambiente empresarial feminino, e não somente dentro do ambiente feminino, mas de pessoas que encontram-se em pontos de vulnerabilidade. Diana, o que você quer dizer com isso? O que eu quero dizer é que o objetivo, quando eu transformei a Olhar Estratégico, desenvolvi a metodologia e venho estudando ela desde 2018, era exatamente sobre isso. Como que eu poderia usar a minha formação, as minhas trilhas de conhecimento em gestão, exatamente para simplificar o processo de um pequeno empresário. E foi aí que eu desenvolvi a Olhar Estratégico. Eu estou contando isso para vocês. Lógico que depois de um conteúdo denso, nada mais justo também de eu falar um pouco do que é essa empresa que eu construí e por que eu estou fazendo esse vídeo. Porque nós precisamos falar sobre diversos pontos do empreendedorismo para que o repertório de uma mulher, ela comece a ser um repertório de uma mulher que quer empreender e que quer crescer. E eu não estou falando de entrar em clube, pagar R$ 150 para um café da manhã de 3 horas para fazer network com um monte de mulher que não sabe nem para onde está, nem para onde veio e que quer ali ter seu lucro do evento que foi feito, entendeu? E nada contra, não vou entrar nesse mérito de criticar. Cada um cria aquilo que dá conta e cada um se ilude. Como que o pessoal sempre fala, todo dia sai um idiota, não, uma pessoa, um ingênuo e um oportunista dentro de casa. Então, assim, é muito sobre isso, tá? Tem uma frase de uma pessoa religiosa
porque ele sempre fala ou falava, eu não sei, mas falou no passado que fez muito sentido na minha vida. O dinheiro, ele está na rua. E aí a questão toda é, a mulher está na rua? Em grande parte, muitas vezes, ela não está na rua. Ela não está pagando o preço do crescimento. E quando o crescimento vem, ele vem com muitos problemas, né, da instância pessoal, porque o CPF está desestruturado, e muitas vezes o profissional, porque daí começam a vir o crescimento desestruturado, desenfreado, de forma que muitas vezes você está tendo mais prejuízo operacional do que lucro. E muitas vezes, quando você mescla a necessidade do CPF com a questão do faturamento do CNPJ, a gente faz um emaranhado, é um liquidificador de dados que você acaba perdendo a mão do negócio e aí você novamente decai. E aí você vai ficar naquele ciclo, subo, desço, subo, desço, subo, né? E esses picos e vales, até tem um livro que fala sobre a questão dos picos e vales, é muito interessante e ao mesmo tempo muito triste, porque minimamente você pode ter um pico e uma leve queda que não chega a um vale. Quando a gente fala do vale, a gente está falando de uma queda mesmo. Mas a gente pode e vai ter, porque a vida não é linear. Quando a gente aborda essa trilha de que a vida não é linear, mas ela é um ciclo de leves ondulações, quanto mais eu me mantenho regulado nas leves regulações e eu não permito que as pessoas invadam o meu espaço, a minha governança de valores éticos e morais, eu consigo manter essa estabilidade de construção menos vales e menos picos. Eu consigo começar a criar uma linha de continuidade menos oscilada. Quanto menos oscilada a sua construção de valores, sua construção de estrutura, sua construção de consciência, ela vai mais rápido, a gente consegue progredir. E automaticamente o resultado financeiro, que ele é inevitável, ele começa a vir. Mas ele só vem dessa construção e que no começo ela é muito mais difícil. Muito mais difícil. E eu falo isso para vocês porque aqui foram 16 anos de terapia e até hoje eu faço terapia, porque terapia é vida e vida é terapia. Só que eu faço MDR hoje, que me auxilia muito mais nesse processo de dessensibilizar os traumas complexos para que eu dê conta daquilo que eu dou conta. E eu falo isso para vocês porque participar do programa de televisão nesse momento precisou de muita terapia. Porque depois de muitos danos sucessórios ocasionados principalmente por homens, eu tenho essa clareza de que eu precisava estar muito estruturada para lidar com situações e cenários que me aconteceram. E eu falo para você, hoje, para vocês, né? Hoje eu sofro muito menos, o impacto é bem mais reduzido e o limite de autocontrole que eu tenho dentro de ambientes que me gerem vulnerabilidade são muito mais regulados. Então, assim, eu trago esse nível de reflexão para vocês, muito no sentido de que, para você crescer no seu negócio, você precisa realmente se posicionar muito claramente dos valores negociáveis. E muito mais com a questão de que o ambiente dos negócios são muito mais masculinos, e aí a gente fica criando redes femininas, mas que de fato as redes, não desmerecendo as redes dos processos femininos, muito pelo contrário, se elas foram criadas é porque elas viram uma oportunidade de apoio. Mas mais do que a rede de apoio, nós precisamos falar de que nada é de graça, veio de algum lugar, veio de alguma rede de fomento, veio de algum patrocínio de um imposto que você paga todos os dias no seu consumo, e mais do que isso, eu deixo claro, por que não otimizamos esses processos em um conhecimento mais denso, numa linha mais densa, de que realmente essa trilha de apoio ela seja bem consolidada de uma forma que a mulher possa realmente crescer no seu negócio, ou pessoas em ambientes de vulnerabilidade também possam crescer, e isso vale tanto para mulheres quanto homens, nesta trilha, tá? Eu desenvolvi o olhar estratégico exatamente por conta disso. A trilha de aprendizagem não é aportada por nenhum fundo de fomento. Eu não tenho nada disso. Eu estou até olhando para isso porque eu quero poder levar a acessibilidade do conhecimento disso para as pessoas. Mas mais do que isso, hoje
Se você for uma MEI e for uma pessoa que quer crescer no seu negócio, eu te garanto que eu consigo provar isso para você, que é possível crescer com consistência e com o apoio de inteligência artificial, de uma forma que a gente consegue ensinar vocês a irem para o próximo nível. Não é tão rápido, porque na trilha de uma aprendizagem, a gente fala que a gente precisa colocar esse processo de construção, criando um novo repertório mental. Então, a ideia é ensinar vocês a colocarem limites nas relações, principalmente, e aí, mais do que isso, é trabalhar um pouco do CPF e um pouco do CNPJ. E dessa forma, a gente consegue trazer números mais assertivos para o crescimento de uma forma sustentável que não te gere um dano explícito, tá? E tem lá a meta de conseguir 100 empresas dentro desse ano, que eu acredito que seja muito possível. A metodologia, ela não está 1001% pronta ainda, tá? Tá na trilha, mas é uma metodologia que vai dar condição de vocês estarem aplicando isso na vida de vocês e mais do que isso também na governança da vida de vocês, tá? Então, assim, eu vou deixar o link da Olhar Estratégico para vocês. Todo mundo que entra na nossa contratação precisa fazer um diagnóstico inicial. Esse diagnóstico vai me trazer muito da clareza de como está a sua saúde mental do empresário, uma pessoa, o CPF forte, e como que está a trilha de negócios. Se você não souber responder as perguntas, tá tudo bem também, tá? O diagnóstico ele vem muito mais que essa trilha de capacidade de entendimento para que eu estatisticamente possa. Porque qual o meu propósito nesse projeto, principalmente? Ser a referência brasileira na qual a gente consegue criar valor sobre os dados dos negócios e o nível de crescimento sustentável dessas empresas brasileiras, que no ano que vem vai ser muito difícil. A gente vai ter crises sucessórias de 27 a 29 muito densas, porque os cálculos de endividamento público mais os endividamentos brasileiros vão se transformar um lapso, ainda mais a bolha inflacionária que nós estamos vivendo, mas isso eu vejo que vai ser uma trilha em todos os países. Eu não vejo que vai ser só no Brasil, mas eu acho que sim, que países médio desenvolvidos vão ser muito mais impactados e países subdesenvolvidos, então eu já nem vou entrar nesse mérito, porque vai criar um relapso aí dentro do nosso sistema social, entendeu? Então, assim, eu quero muito trazer para vocês que uma pessoa que entende, que governa a sua própria vida e que tem valores não negociáveis, ele traduz isso dentro do seu negócio de uma forma mais consistente e ele tolera muito menos situações. E até mesmo se você for funcionário, você vai entender que você não tem que tolerar ambientes que prejudiquem você. Diana, mas é a minha renda e tudo mais. Tudo bem, se aquele ambiente é tóxico, procure um novo trabalho. Saia do ambiente tóxico, respire novas oportunidades. Você não é obrigado a viver dentro desse ambiente. Se Deus te deu uma vida, viva ela. Se Deus te deu a sua vida, que é uma bênção, e eu acredito muito no valor da vida, nesse sentido, não desista de ter uma vida boa. Não desista de acreditar que você merece um ambiente mais saudável. Talvez naquele momento que você tenha entrado naquela empresa, era aquilo que a tua maturidade dava conta. E aquele repertório de vida que você tinha dava conta. Agora, se o repertório que você cresceu não está mais indo em direção àquilo que você está fazendo, ele não está mais se sustentando, é porque dentro de você está gritando por algo novo. Esse algo novo precisa ser ouvido, que é uma oportunidade nova, que é uma percepção diferente, que pode ser uma transição de carreira, que pode ser uma renda adicional, que pode ser muitas hipóteses dentro de um cenário. O grande problema de hoje da sociedade é que as pessoas não querem pensar. E quem pensa consegue sair na frente. E aí a gente vê muito mais pilantras saindo na frente, e aí a gente vê exatamente esse ponto político de um monte de pilantras que vem aparecendo dentro das nossas esferas sociais, políticas, exatamente fazendo isso. Começando agora uma nova compra de votos, exatamente esperando que você seja novamente a próxima vítima das decisões que eles tanto almejam, que é continuar mantendo um sistema manipulado da qual as pessoas, um político tem uma renda alta e você continua vivendo com uma renda de um salário mínimo ou R$ 1.800 ou o teto do cálculo social do Brasil, que é 2,5.
É realmente isso? 2,5 realmente paga suas contas? Não paga. Não desmerecendo, mas nós sabemos que dentro da realidade inflacionada que nós temos hoje, não paga, não sustenta. Não sustenta uma família de 4 pessoas. Se sustenta, ainda mais se a pessoa morar de aluguel ou de financiamento habitacional, é muito mais difícil. É muito mais denso. E se tem um convênio médico coparticipativo, é muito mais difícil. Porque daí você escolhe, ou você usa o convênio para cuidar da saúde, com desconto no salário, ou você guarda o salário para você manter as suas questões financeiras. Não tem como a gente conciliar essa conta, porque ela não vai fechar. Então, assim, muito nesse movimento desse vídeo de quase 1 hora é exatamente assim: aprenda a governar a sua vida. Aprenda a governar a relação do seu casamento, aprenda a governar os limites que você vai dar ao seu chefe, aprenda a governar principalmente o espaço, se você é empresário, o limite que as pessoas têm de se aproximar de você e querer achar que pode tirar uma vantagem de você. E aí é exatamente nesse ponto de partida que a minha startup, ela vem exatamente com esse ponto de visão, que nós podemos mostrar onde estão os riscos de não governar de forma correta o seu negócio. O negócio, a sua vida, todos esses preceitos, porque a gente precisa realmente de criar um repertório que vai mudar a nossa forma de pensar sobre a vida. Não existe perfeição, mas existe equipe qualificada o suficiente para conseguir levar vocês para um nível muito mais assertivo dentro dessa construção, que é ter um CPF forte, com valores inegociáveis, para que o seu CNPJ seja tão consistente e que você tenha mais à frente, com uma construção, um crescimento mais sustentável sobre isso. É possível. Hoje, com o uso de IA, eu posso garantir para vocês que é possível, porque eu venho aplicando isso dentro das minhas realidades e eu vejo o quanto a otimização de coisas que eram impossíveis de serem feitas em 2018, hoje são realidade. E esse projeto surgiu em 2018, quando a LGPD começou, e eu vinha estruturando uma modelagem que fizesse sentido, que as pessoas conseguissem construir seus negócios, seu intuito de desenvolvimento mais sustentável e esclarecido. A IA, ela vem com esse propósito, ela não vai roubar as vagas. Lógico que vagas vão ser excluídas, cargos vão deixar de existir por uma nova tecnologia. E assim a sociedade segue o seu fluxo, até mesmo pela revolução industrial, dentro do contexto de que máquinas industriais foram sendo exercidas de uma forma mais automática, mais rápida, mais precisa. E a IA não foi diferente disso dentro do contexto digital. Mas o que eu deixo claro para vocês é que ela sempre precisa de alguém que entenda como ela funciona. E só vai entender como ela funciona se o dono do negócio, de fato, entender como que o negócio dele vai funcionar. Então, não tem como a gente construir um processo empresarial se ele não tiver muito claro na cabeça do dono do negócio como vai funcionar. E para você, funcionário fora da curva, que eu falei também sobre a questão do assédio, entenda o seguinte: o seu repertório é o que vai fazer você crescer para o próximo nível. Então, minha questão é: estude A. Transforme aquilo que você acredita na sua melhor versão de entrega. Mas antes de você entregar somente para o seu chefe, negocie essa construção. Não faça simplesmente por fazer, entendeu? Você pode desenhar um protótipo simples na internet, o que hoje você consegue fazer, e aí leve isso de forma qualificada a quem realmente é responsável por essa questão de inovação, dentro de um contexto muito bem organizado. Ou, se você preferir antes, você pode registrar isso em cartório, desenvolver uma inovação, Diana. Quero levar isso para a empresa. Antes de você levar, você pode sim ter a autonomia de registrar aquela ideia, porque de fato ela não foi construída dentro do ambiente do trabalho. Agora, se ela foi construída dentro do ambiente de trabalho, existem leis e regras que regem a questão de inovação dentro do ambiente de trabalho, mas que normalmente dentro de pequenas e médias empresas não são conversados sobre isso. Existem os projetos lá, tipo, mentes brilhantes, mente inovadora, ideias brilhantes, inove aqui, tem várias questões dessas dentro de empresas, mas que normalmente quem acaba ali levando o reconhecimento disso é um gestor maior daquela área, de fato, e muitos negam aquela melhoria
porque de fato não querem ter o trabalho de ser feito, aquilo que precisa ser feito. E aí a gente precisa entender o quanto de fato isso também está impactando dentro da minha rotina de trabalho e quanto efetivamente isso é viável, o desconforto sobre isso. Se você tem uma pessoa com um senso de justiça muito alto, eu posso garantir para vocês que vocês vão querer fazer aquele projeto de inovação dentro da empresa por conta de acreditar que o sistema funcione, mas também estejam preparados para tomar retaliações de pessoas que não têm uma mente inovadora e criativa. Então, é muito sobre isso. As pessoas que inovam, que criam, que ousam, que têm seus CNPJs e tudo mais, elas são muito mais atípicas dentro da construção e sabem sair de conflitos e resoluções muito mais rápidos, porque cotidianamente convivem com esse tipo de cenário. Quem não convive com esse tipo de cenário tem muita dificuldade em construir ideias de inovação. Então, tudo bem, tem muita gente que não é criativa e não tem esse lado de criativo desenvolvido. Então, eu digo para vocês, a gente não pode forçar a barra de como o sistema das pessoas funciona, mas a gente pode fazer que o nosso sistema funcione da melhor maneira possível. E saber governar a sua vida exatamente é sobre isso, tá bom? Então, pessoal, eu vou deixar 2 recados então. A mentoria de quarta-feira de valores sociais coletivos continua aberta, tá? Para quem tiver interesse, manda mensagem aí para mim na descrição vai estar o meu telefone de contato. A questão toda do olhar estratégico para negócios, que é outra trilha, ele também tá lá, eu vou deixar o link também para quem quiser fazer a contratação, tá? Do processo. A trilha inicial ela é de 24 meses, tá? Tá toda lá, com pagamentos mensais no link lá de contratação. E o diagnóstico precisa ser feito, tá? E aí, qualquer dúvida que vocês tiverem, a gente vai conversando. Fechou? Obrigada pela atenção de vocês. Eu espero que esse conteúdo tenha sido um conteúdo esclarecedor dentro do contexto de que nós temos oportunidade de transformar uma sociedade melhor, mas ela vai muito da consciência do quanto a gente continua sendo silenciado daquilo que nós assistimos, não concordamos, mas não falamos por medo. E se o medo é um grande impeditivo para você crescer na sua vida profissional e na sua vida empresarial, você tem sérios problemas que precisam ser olhados com muito cuidado, porque isso pode estar dizendo, ditando a regra do jogo da sua vida inteira. E aí a grande questão é, você não sabe governar a sua vida? Aprenda a governar a sua vida. Crie métricas que você possa atingir, crie sonhos que você pode atingir. E muitas vezes o que você precisa é só de uma mão, como a minha, entendeu? Que está oferecendo ou mentoria para o CPF forte, ou, de fato, o apoio do olhar estratégico para o negócio. Porque nem tudo é só sobre dinheiro. É o repertório, construção de conhecimento e aplicação, tá bom? E aí, qualquer dúvida, vocês me mandem, eu vou respondendo para vocês. Um grande beijo.